Situada muito próxima à cidade do Cairo e do rio Nilo, a planície de Giza é o local onde se situam as grandes pirâmides de Giza e a Esfinge. Infelizmente, a cidade do Cairo está crescendo de tal forma que está quase atingindo os tesouros arqueológicos. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para você. Dessa vez eu vou fazer algumas considerações do ponto de vista de ocultismo sobre a pirâmide de Quéops. Gente, é uma sensação muito estranha, depois de passar 12 horas dentro de uma pirâmide, se esgueirar por aqueles túneis, quando sair da pirâmide, dá de cara com uma Pizza Hut. É um desencanto, uma coisa muito estranha para nós que sempre vivemos a nossa vida tecendo aquele sonho, de viver e conhecer a grande pirâmide, a milenar pirâmide de Quéops. Para vocês terem uma ideia de quanto está poluído o local e quanto está conurbado a cidade de Giza, nessa foto eu estou na mesquita de Mohammed Ali, um local privilegiado de onde podemos ver toda a visão da cidade do Cairo. Ao longe, imperceptivelmente, vocês podem ver aí pelas setas, podemos ver as pirâmides que estão na cidade de Giza, que já estão em processo de conurbação com a cidade do Cairo. Para explicar melhor a vocês, eu diria que é o mesmo fenômeno que ocorre, por exemplo, em São Paulo, onde, para sabermos qual a cidade que estamos, em alguns locais há uma faixa divisória desenhada no chão, Por exemplo, de São Paulo com Osasco. Se não tem aquela faixa no chão, você não sabe se você está em Osasco ou se está em São Paulo. Então, Giza com Cairo acontece a mesma coisa. Muita gente confunde a pirâmide de Quéops, que é a maior delas, com a pirâmide de Quefren, que é menor, no entanto fica em um local mais alto. Quefren era neto de Quéops. Devemos entender que os nomes mais conhecidos dos faraós têm origem grega. Na realidade, os nomes egípcios do faraó eram Quéops, chamava-se Khufu, Quefren, chamava-se Cafre, e Miquerinos, chamava-se Menkaure originalmente, seus nomes aí egípcios, ok? Enquanto trabalhadores sumérios abriam enormes covas em Ur, levas de egípcios haviam sido convocados para trabalhar na construção da grande pirâmide de Quéops, em Giza. Com a morte do faraó, por volta aí de 2250 a.C., iniciou-se a cerimônia cuja preparação absorvera o faraó e milhares de seus súditos durante cerca de 20 anos. Primeiro, o corpo do faraó foi transportado num barco pelo Nilo, do Palácio Real de Mênfis até Gizé, cobrindo uma distância de 30 quilômetros. A embarcação que carregou o faraó provavelmente era feita de cedro, de proa alta, projetada de modo a parecer com a mítica canoa de papiro usada pelo deus Sol Ra para cruzar o céu todos os dias. Barcos desse tipo, mais tarde foram enterrados em fossos junto à pirâmide para o espírito de Faraó acompanhar o deus Ra em sua ronda diária pela terra. Desembarcando em Giza, os sacerdotes e outros acompanhantes do funeral entram no templo do vale, junto à margem do rio, para então dar início aos demorados ritos funerários. Ninguém que tenha testemunhado tal cerimônia, jamais aí revelou os seus mistérios. Mas os ritos ali realizados provavelmente giravam em torno de várias estátuas majestosas do rei morto que ficavam naquela região. Friccionando os lábios da estátua com leite e tocando-a com as ferramentas de escultor e de outros implementos mágicos, os sacerdotes podiam preparar uma determinada efígie para servir de proteção
ao espírito do faraó. Na etapa seguinte, os restos mortais do faraó eram carregados por um caminho elevado e fechado. Além das mastabas e das pirâmides secundárias preparadas para os seus conselheiros íntimos e consortes do faraó, até o pátio de um templo mortuário junto à base da pirâmide, ali as oferendas de alimentos, bebidas, foram deixadas para o falecido em um santuário. Elas seriam renovadas todos os dias durante muitos anos. Em seguida, o corpo do faraó era transportado para os recessos sagrados da pirâmide, onde deveria permanecer por toda a eternidade. A procissão que acompanhou o féretro do faraó Quéops teve como destinação final a câmara principal, bem como no interior da grande pirâmide, carregando o corpo mumificado de seu senhor num caixão de madeira e os seus órgãos vitais em vasos conhecidos como canopos. Os sacerdotes e os assistentes primeiro subiam por uma íngreme passagem de calcário polido, conhecida como a Grande Galeria. No final desse grandioso corredor, os celebrantes rastejaram por uma pequena abertura, empurrando sua preciosa carga, até chegarem a uma antecâmara e depois dela a cavernosa câmara mortuária. Construída para durar eternamente, essa câmara foi revestida com a mais dura pedra conhecida até então, que era o granito negro, em alguns lugares também é chamado de granito rosa, extraído de uma pedreira lá em Assuã, a 725 quilômetros de distância, gente. Foi transportado até Giza numa barcaça. Esperando na câmara para receber o caixão estava o sarcófago que havia sido colocado ali durante a construção da pirâmide. Nessa foto vocês vão me ver aí em cima do que sobrou desse sarcófago. Infelizmente o fotógrafo fez o favor de cortar a minha cabeça. À trêmula luz de uma lamparina de óleo, os acompanhantes completaram sua tarefa, depositando o caixão no sarcófago com uma última oração e colocando o canopo ali nas proximidades. Os órgãos que ele continha seriam úteis para o corpo lá no além. Faltava apenas proteger a grande sepultura contra os intrusos, que nós vamos ver anos depois que essa proteção, infelizmente, de nada adiantou, né? O que sobrou hoje da pirâmide de Quéops é praticamente nada sobrou da pirâmide. Armazenados numa plataforma suspensa, foram colocados até o piso da galeria, empurrados pela estreita rampa, de modo a bloquear a entrada abaixo. Os trabalhadores saíram por outra estreita passagem, que também era lacrada. Ninguém sabe quais tesouros foram deixados na câmara mortuária de Quéops, a fim de facilitar sua viagem para o além. A despeito de todas as precauções, a sepultura acabou sendo saqueada, restando apenas o espaço vazio nas profundezas do monumento mais ambicioso da história. A Grande Pirâmide de Giza, a única que foi construída desde o fundamento até o cimo, com a precisão requerida de um instrumento, uma joia que encerra para toda a eternidade, em cada uma de suas medidas, as correspondências essenciais com o universo. Todas as outras pirâmides eram reproduções grosseiras da forma geral da Grande Pirâmide, sem ter dela nem a precisão, nem a execução perfeita. Nesse monumento eterno, além de seu papel de resumir conhecimentos astronômicos, era destinado a servir de santuário para o culto solar, no qual se realizava o mistério mais alto da iniciação. Daremos uma ideia deste rito, tanto quanto seja permitido, pelos que nossos lábios devem guardar o silêncio, como diz Heródoto. O corretor da entrada desce em ângulo, que é aproximadamente de 26 graus. Esse corredor
vai de encontro a um outro que sobe segundo um ângulo sensivelmente igual. Este se divide, a certa altura, em 2 corredores que levam um a uma galeria no fundo, chamado a Grande Galeria. Essa se divide, de certa altura, em 2 corredores que levam a uma grande galeria com teto elevado, chamada Grande Galeria, a qual conduz então à Câmara do Rei. A outra horizontal, a uma outra câmara conhecida sob o nome de Câmara da Rainha, embora a gente não tenha certeza se essa câmara foi da rainha ou não. Se compararmos a disposição desses corredores com as passagens figuradas sobre as pinturas murais que representam o trajeto através do Hades, isso já na mitologia grega, não se pode deixar de notar pontos em comum, gente. Lembra? Eu sempre falo com vocês que todas as religiões, todas as culturas sempre têm aí um ponto em comum, ou vários pontos. A entrada simboliza a porta dos infernos, onde o morto desce, desaparecendo na obscuridade entre as montanhas de Abidos. A descida prossegue até o encontro com o corredor ascendente. É a hora do julgamento. Este, em razão dos pecados cometidos em sua existência encarnada, é condenado à destruição ou, como diz o texto do Amduat, vai na região de Soker, o deus da terra, desliza ao longo da descida que representa o falso caminho, que é o Restal. Ele cai no fosso e é tragado sob o monte de areia de Soker, aquele que, ao contrário, provou por sua vida direita que ele é digno da vida eterna, merece a recompensa da ressurreição, se eleva pela passagem ascendente até a nova bifurcação. A passagem ascendente é chamada nos livros do morto de caminho da verdade nas trevas. Quando chega a esse ponto, lhe é deixada a escolha. A porta que se abre para o corredor horizontal representa a porta Hades, no mau caminho Restal. Esse corredor conduz a uma câmara que é das coisas secretas de Restal, através da qual o Deus, preparando sua ressurreição, não passa, mas aos que estão na câmara ouvem a sua voz. O Livro dos Mortos chama essa câmara de Câmara do Segundo Nascimento. Isso significa que, se bem aqueles que escolherem esse caminho tenham renunciado à elevação suprema predestinada, lhe é permitido ouvir a voz do Logos, e eles estão consequentemente capacitados a reparar seu erro, implorando a Deus que lhes conceda a permissão para alcançar o caminho verdadeiro. Resta então a Grande Galeria, chamada no Livro dos Mortos o caminho da verdade para a luz. É a ascensão para o lugar da ressurreição. Ele representa o trajeto do Sol, se elevando para o lugar de seu nascimento nas montanhas orientais. Este lugar misterioso do nascimento do Sol é simbolizado pela Câmara do Rei. O teto da passagem horizontal que conduz a essa câmara é rebaixado por 3 enormes pedras que obrigam aquele que quer penetrar na câmara a baixar-se muito por 3 vezes. Gente. Esta passagem é chamada no Livro dos Mortos de vestíbulo do tríplice véu. Esta passagem impõe o último obstáculo antes da alma ser definitivamente admitida no lugar da ressurreição, que o Livro dos Mortos chama de a Câmara da Tumba Aberta. Um sarcófago de granito, de bela feitura, se encontra na Câmara do Rei. Não há tampa para esta tumba aberta. Nós podemos afirmar que ela jamais foi utilizada para conter o morto e jamais foi destinada a este uso. Veja que coisa interessante, gente. Um outro traço importante que caracteriza a pirâmide de Giza é o seu perfeito sistema de ventilação. Nenhuma outra pirâmide, nenhuma outra tumba do Egito foram providas de ventilação de espécie alguma. E isso é perfeitamente compreensível, pois que as tumbas eram feitas para conter corpos mortos que não respiram. Nenhum ser vivo podia penetrar numa tumba após os funerais, pois ela era selada e sua entrada obstruída por pedras.
ela tornava-se um lugar secreto, a morada do morto. O simples fato da existência de um sistema de ventilação instalado na Grande Pirâmide deveria ter chamado a atenção dos estudiosos e mostrar que esse monumento não era destinado aos mortos, mas ao uso de pessoas vivas que tinham a necessidade de respirar. É preciso ter presente na mente que as representações do Duat foram compostas pelos sacerdotes na época tebana, a 11ª e a 20ª dinastia, quando o dogma foi tornado aí bastante complexo. Gente. Os egiptólogos atribuíram a Grande Pirâmide ao rei Kelps. Mas isso é uma atribuição, porque não existe nenhuma prova palpável que esta pirâmide realmente foi do rei Kelps. Porque foi encontrada a única estátua que a gente conhece do rei Kelps, é uma estátua desse tamaninho, que está lá no Museu do Cairo, e que não foi encontrada nessa Grande Pirâmide. Nas épocas afastadas das principais dinastias, o ensinamento era bem mais simples e consistiam em alguns princípios essenciais. O ritual que apresentava este ensinamento em atos tão complicados e sábio como se tornou mais tarde na época do Novo Império, e assim a ideia do que se fazia do outro mundo se resumia em dois caminhos divergentes. O caminho da evolução pela espiritualização, por um lado, e o caminho da involução, a descida da matéria. Vocês podem ver que tem muita coisa aí similar à Cabala. Assim, vemos na pirâmide duas bifurcações. A primeira, que seguia imediatamente o julgamento, mostra o caminho ascendente para a recompensa e o caminho descendente para o castigo, que era o fosso. A segunda bifurcação marca as duas direções, que são uma evolutiva para a espiritualização e a auto-iniciação, que é a grande galeria, e a outra para o segundo nascimento, de volta aí à matéria, porém numa condição um pouco melhor, que é o corredor horizontal, chamado então a Câmara da Rainha. Então, gente, para que essa pirâmide serviu? Qual foi o papel da Grande Pirâmide? Alguns egiptólogos consideram como sendo um monumento funerário e outros como uma espécie de observatório astronômico. Olha que coisa interessante. Sua orientação particular e diversas características de sua arquitetura nos fornecem indicações grandes sobre o conhecimento dos egípcios no que concerne aos movimentos dos astros do céu, diversas medidas importantes, a posição de certos corpos celestes. Mas não basta dizer que a Grande Pirâmide foi construída para testemunhar os acontecimentos aí dos antigos sábios. Seria minimizar bastante aí o seu papel e sua importância. Esse monumento deveria reproduzir todos os traços do universo, sendo destinado a ser ele o universo, o duplo, também chamado de K. Da mesma forma que o universo veio à vida ao apelo do divino Logos, a pirâmide representava a primeira montanha que emergiu da massa das águas primordiais do Nun. Lembra? Eu tenho diversos vídeos aí que falam do início, da cosmogonia egípcia, do início aí do mundo, do Nun. No vídeo que eu tenho aí do Olho de Horus, o Olho de Horus, eu conto essa história, tá? Se vocês quiserem, podem clicar aqui, que esse vídeo aí vai aparecer para vocês. As pirâmides eram cercadas ou por uma fossa cheia de água, ou por um muro evocando, por sua forma, o signo hieroglífico destinado à água. A ideia dos construtores era, portanto, a mesma: representar a montanha primordial aparecendo fora da massa das águas. O próprio nome da pirâmide, Pirmus, significa saindo ao ser. Coisa interessante, né? A própria forma da pirâmide representava um raio de sol petrificado. Se vocês olharem bem e tentarem fazer a coisa mais ou menos estilizada, ela pode ser considerada um raio de sol petrificado, fixado permanentemente à terra e sobre a qual o sol repousa por um momento devorando a sua sombra. A pirâmide
constituía, pois, simbolicamente uma parte do corpo do Sol, razão pela qual a pirâmide tornou-se lugar de sepultura, pois que sabemos que todas as preces do morto eram no sentido de que ele fosse admitido na barca solar, a fim de atravessar, graças a ela, as sombrias passagens do Duat. Parece completamente lógico que, para que suas preces sejam ouvidas, ele devesse ser sepultado numa construção que representa o próprio raio do sol. Isso concerne a quase totalidade das pirâmides que encontramos no Egito, que são, com efeito, monumentos funerários construídos sobre câmaras contendo um sarcófago. Ok? Mas isso não concerne absolutamente a grande pirâmide de Giza, a única que foi construída desde o fundamento até o cimo. O rito misterioso de iniciação que era realizado na pirâmide se desenrolava à margem do curso do Sol, através aí do Hades. Olha que coisa interessante, essa mistura, né, do grego com o egípcio, da mistura das culturas. Perguntava-se ao iniciando se sua intenção era passar pelas provas que ele estava firmemente desejoso de receber a iniciação. Sua resposta sendo afirmativa, a porta da entrada era aberta e ele era introduzido no tenebroso corredor descendente, aquele para o fosso. Esse momento simbolizava o pôr do sol, ou, para o homem, o final da sua existência. Fórmulas descrevendo esse momento eram lidas ao adepto enquanto ele descia para o primeiro cruzamento. Uma vez ali, detiam-no, o júri de iniciados se erguia em um tribunal e julgava todos os atos aí de sua vida passada, com somente o homem que havia consagrado toda a sua vida, preparando-se para a iniciação, era aí admitido e nenhum indigno podia chegar ao grau de aspirante. A sentença, normalmente, ela era favorável. Todavia, levavam-no até o fosso e mostravam-lhe a sorte terrível que esperava o ímpio, condenado à destruição. Depois reconduziam-no ao cruzamento e lhe perguntavam novamente se seu desejo era sempre de receber a iniciação. Sendo sua resposta afirmativa, deixavam-no subir um corredor escuro que levava à entrada da grande galeria. Durante esta subida, capítulos referentes ao papel da deusa da verdade, Maat, lhes eram lidos. Essa ascensão representava simbolicamente a vida do homem guiado pela voz de sua consciência, que através dessa voz ele se guiava instintivamente, se bem que ele não compreenda ainda essa lei essencial da natureza. Por isso essa parte do rito é chamada o caminho da verdade na obscuridade. Quando ele chegava ao segundo cruzamento, lhe era dada a escolha entre dois caminhos. A grande galeria, que o conduziria à ressurreição, ao nascimento espiritual para o qual ele devia morrer em sua vida presente e ressuscitar para uma nova vida consagrada unicamente a Deus. Ele deveria romper todos os laços que o ligavam à existência terrestre, tornar-se exclusivamente um servidor de Deus. O outro caminho da pirâmide conduzia ao segundo nascimento. O que era esse segundo nascimento? Isso quer dizer que, por meio de fórmulas especiais de iniciação, o aspirante, o iniciando, recebia poderes ou um conhecimento, o qual mudaria completamente a sua situação sobre a terra. Se ele não estivesse pronto para consagrar sua vida ao serviço de Deus, e se a vida terrestre ainda tinha atrativos para ele, se procurava uma posição iminente, poderia escolher então o caminho de receber a iniciação na Câmara da Rainha. Não é isso que ele não estava procurando? As fórmulas que constituíram mais tarde os capítulos 64 e 182 do Livro dos Mortos, essas fórmulas então do Livro dos Mortos eram lidas para aqueles que escolhessem essa espécie de iniciação. O capítulo 64 do Livro dos Mortos começa pelas seguintes palavras: Eu sou ontem e hoje, eu tenho o poder de nascer uma segunda vez.
Olha que interessante. Quer dizer, isso vai também àquela teoria da reencarnação, né? De você escolher se vai reencarnar, se não vai. Tem muita coisa ligada ao espiritismo. Gente, essas religiões se copiaram muita coisa uma das outras. Quanto àquele que tivesse escolhido morrer, a fim de consagrar sua vida a Deus, era-lhe concedido a entrada na grande galeria. Era aí que ocorria a parte principal do rito. O adepto era identificado ao Deus Sol, que atravessa o Hades em sua viagem para o seu lugar de nascimento nas montanhas orientais. A grande galeria era brilhantemente iluminada. Tá? Entendam, a grande galeria ela é muito alta, deve ter aqui uns 10 metros de altura. Podemos nos assegurar disso por causa de suas paredes, como vocês viram nas fotos, né? Ela está bem enegrecida pela fumaça. Tá? Dá para ver bastante isso. A galeria consiste num caminho subindo entre duas orlas e representando o rio Ornes, atravessando os infernos entre as duas margens. A barca solar era impulsionada sobre o Ornes e sobre as margens mantinham-se as diversas divindades vivendo aí nos infernos. Uma vez, na Câmara do Rei, a procissão parava diante do sarcófago, do qual o candidato ficava deitado para atravessar a morte a fim de ressuscitar. Essa parte era chamada o rito da tumba aberta. Era o ato mais importante, pois culminava com a ressurreição do iniciado e marcava para ele o começo de uma nova vida. Eis aqui um extrato de uma prece que era feita quando o iniciado chegava nessa parte. Eu me fiz um caminho, meus membros são poderosos e fortes. Ó, não guarde a minha alma cativa, ó, não guarde minha alma prisioneira. O céu não te guardará, a terra não te terá cativa, teu ser não estará com os mortais, mas tu terás o domínio de teus movimentos e tu avançarás sobre o teu caminho direito. Após um sono cataléptico de 3 dias no sarcófago, o iniciado se reerguia, espiritualmente renascido para uma vida doravante, consagrada a Deus. Não se pode mais dizer mais nada desse rito misterioso. A ideia subjacente desse mistério repousava simultaneamente sobre 2 linhas essenciais do ensinamento egípcio: o mito solar e a lenda de Osíris, que está no vídeo que eu falei com vocês, né, do olho de Horus, está lá no vídeo que vocês poderão então clicar aqui e ver. O candidato devia passar por diferentes fases de iniciação calcadas no ciclo cotidiano do Sol, mas era pelo sacrifício de si e a morte que o homem devia ganhar o direito de tomar lugar na barca solar e participar do seu ciclo eterno. Neste rito, pois, o papel e a morte de Osíris se viam a atribuir numa posição iminente. E este Deus tornava-se a própria imagem do Deus Atum, a causa de toda a vida. Vida longa e próspera, Ailton Alt.